pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não passo por aqui com vídeos novos, né? Então hoje eu vou gravar um vídeo bem fácil que qualquer iniciante no tricô consegue fazer para aquecer o seu pé no inverno. Aqui no sul tá bem frio e tem muita gente precisando, então é um bom negócio para vender e também para quem quer fazer para doar para tantas pessoas, crianças, né, idosos que precisam aquecer os seus pés nesses dias de frio. Bom, o que eu vou mostrar para vocês hoje é esta meinha. É uma meia melancia. Ela não tem nenhum tipo de costura embaixo e nem aqui na ponta, então ela não machuca. A costura dela é somente em cima. Ela é super fácil de fazer e rápida, tá? Então, para fazer esta meinha, eu vou usar hoje o nosso lançamento da Círculo, que é o fio Premier. Ele tem 350 metros, ele é um fio um pouco mais fino, mas o rendimento dele é maravilhoso. No mínimo 2 pares de meia a gente vai conseguir fazer com um novelinho desse. Essa cor aqui é a 318, tá? Eu peguei uma cor que fique boa para vocês conseguirem ver o trabalho. Vou usar as agulhas de tricô número 5, tesourinha e a agulha para costura. Vamos trabalhar? Bom, então, para começar a meia, eu vou mostrar aqui para vocês que eu começo ela aqui e termino ela do outro lado. Então, ela é feita de uma forma inteira. Para isto, eu vou pegar o meu fio e vou colocar 35 pontos na agulha. Dica 1. Tem gente que não sabe, né, quantos fios colocar, quanto de fio colocar na hora de botar os pontos. Ou falta, o que é horrível, porque tem que desmanchar tudo, ou sobra, né? Então aqui, ó, eu uso 12 voltinhas na minha agulha, tiro dela, eu tenho esse pedacinho aqui. Então com esse pedaço aqui eu uso para botar 10 pontos. Então dá 10, 20... 30, 40 e esse pedaço vai ficar para a minha frente. Então eu vou colocar os meus pontos na agulha, 35 pontos, para trabalhar a barrinha. Esses 35 pontos, ele dá esse tamanho aí. Então se vocês quiserem fazer para um pé maior, vocês podem botar um pouquinho mais de ponto. Se for uma criança, podem botar um pouquinho menos de ponto, né? E trabalhar conforme eu vou mostrar pra vocês. Mas ele fica assim, ó, no meu tamanho, ele vai até a altura da canela, essa meia. Então ela fica bem grandinha, é um tamanho bom. Uma orientação para vocês: não usem um fio muito grosso e nem uma agulha muito grossa. Procurem usar um fio mais fino e uma agulha mais fina. E também, se vocês quiserem colocar uma linhazinha junto ou uma outra lãzinha para deixá-la mais resistente, também pode, tá? 33, 34 e o 35. Um nozinho. E agora nós vamos trabalhar 6 carreirinhas de barra 1 por 1, ou seja, um ponto meia e um ponto tricô. Tá? Toda a carreira, como se fosse uma barrinha de blusa, né? Aqui no sul a gente chama gaita, tá? Então é a barra do meia e do tricô. Tem muita gente que tem dificuldade de usar a nomenclatura correta nos pontos, né? Que é o meia e o tricô, são os pontinhos básicos para quem tricota. Então eu sempre faço a seguinte colocação: quando a gente usa a meia, né? Onde é que a gente usa? No pé. Então, sempre que a minha agulha for em direção ao meu pé, é o meu ponto meia. Se a agulha vem na direção do meu corpo, é tricô, tá? Então, ó, que daí vocês gravam mais fácil. Tem muita gente que faz muita confusão com isso, e é o básico do tricô. Tem que saber, gente, porque depois vocês não conseguem pegar uma receita, né? Não conseguem anotar nada porque não sabe o nome do ponto. É uma coisa que faz bastante diferença no trabalho. Ó, terminei então, comecei com meia ímpar, vai terminar com meia. Viro a minha agulha e agora eu vou seguir o ponto que eu tinha, né? Então eu terminei com meia, que desse lado ele vai ser um ponto tricô. Então eu vou começar com um ponto tricô e o meia. Um meia, ó, tricô. Tá? E vou fazer isso por 6 carreirinhas. Vou terminar aqui e daí a gente já volta. Bom, então aqui, ó, tô terminando a minha 6ª carreira de barra 1 por 1. Ó.
2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas. Agora a gente vai fazer a parte do aumento, porque depois dessas 6 carreiras, eu tenho que trabalhar 40 carreiras em meia ou em tricô, que vocês gostarem mais. Eu prefiro trabalhar em meia, então eu vou fazer os nossos aumentos em meia. Eu preciso ter agora na próxima carreira 70 pontos, então cada um deles vai virar 2, ou seja, um aumento em cada um. Como é que eu faço esse aumento? Eu vou pegar aqui, ó, no ponto meia, eu vou pegar esta perninha, simplesmente coloco na agulha, trabalho o aumento e trabalho o ponto. Tenho 2. Agora aqui no ponto tricô, eu vou pegar aqui, ó, esta barriguinha aqui do ponto, tá? Partezinhas que fica aparecendo e vou trabalhar em meia e aí trabalho o ponto, ó, já tenho 4. De novo, no ponto meia, pego a perninha aqui, boto na agulha, trabalho meia e o ponto. Tricô também, pego e boto ali, trabalho e trabalho. Vocês estão vendo que eu tô trabalhando tudo em meia, ó, tá? Porque as minhas carreiras serão sempre em meia. Aumentando dessa forma, ela não fica buraco, tá? Porque tem muita gente que costuma fazer aumento com laçada, ele vai ficar buraco, é só essa diferença. Então, se quiserem fazer o aumento com a laçada, não tem problema. Então, até chegar ao final da minha carreira, eu tenho que fazer aumento em todos os pontos. Isso aqui no início tem gente que acha difícil, depois vai ver que é bem facinho. Não tem grande dificuldade, e essa forma de aumento aqui é para qualquer coisa do tricô. Inclusive tem um vídeo de uma boina que tá de um tempo atrás que eu faço esse aumento aqui e realmente não fica nenhum buraquinho. Então, meia e aqui no tricô. Meia de novo, tricô. Então aqui tô terminando, ó, penúltimo ponto e o nosso último pontinho. Então eu já tenho a minha primeira carreira das 40. Ó, dobrou minha quantidade de pontos, e por não ser um ponto barra também, ele vai abrir bastante, ele vai ficar que nem aquelas que eu já mostrei pronta pra vocês. Então eu vou virar, né, aqui ela tá em tricô pra mim, e vou trabalhar toda a minha carreira em meia. Ó, então vou fazer tanto no direito quanto no avesso, ponto meia, ou se vocês preferirem, tanto no direito quanto no avesso, ponto tricô, tá? Como vocês acharem melhor. Se vocês quiserem colocar outro pontinho aqui também, aí a critério de vocês, tá? Esse aqui é o mais simplesinho, fica mais fácil. Gente, eu vou fazer estas carreiras e aí daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como é que a gente faz a parte final desta meia. Bom, pessoal, eu tô fazendo agora a carreira de número 39, né? Daí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente conta pra saber com certeza quantas carreiras a gente tem, pra mostrar pra vocês como a gente termina, e vocês vão ver como ela é fácil. O segredo é zero aqui nessa meinha. E ela aquece bastante e não machuca, como eu disse no início do vídeo, né? Porque ela não tem costura nem na ponta do pé nem embaixo, que é geralmente quando as pessoas reclamam bastante que a meia acaba machucando dentro do calçado. Pode botar ali, ficar em cima do sofá vendo uma TV, na cama, ou até botar com um calçado que seja mais soltinho no pé, que ela não vai machucar. E aquece bastante. Então, vou terminar aqui a carreirinha, tá no finzinho. E vou mostrar pra vocês como é que a gente conta. Porque muita gente acaba se perdendo, às vezes, nas contagens de carreira também. Os últimos 4 pontinhos. Ó, estamos aqui, ó.
cada uma das vezes que aparecer o tricô é a segunda carreira. Então aqui eu vou ter, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 com a que eu fiz agora. Agora eu vou virar e vou diminuir para poder fazer o fechamento dessa meia. E aí vocês vão entender o que eu tô falando para vocês, que de repente vocês estão sem me entender o que tá acontecendo aqui, né? Então agora eu vou fazer aqui, ó. Assim como eu dobrei a minha quantidade de pontos quando eu iniciei, agora eu vou diminuir essa quantidade de pontos. Como? Tirando cada 2 pontos juntos. Então, de 70, eu vou voltar a ter 35 pontos, tá? Só que aqui eu já faço agora como se fosse uma barra. Então, eu vou tirar 2 juntos, ó, 2 pontinhos juntos em meia e 2 pontinhos juntos em tricô. 2 pontinhos juntos em meia e 2 pontinhos juntos em tricô, tá? E assim eu vou voltar a ter os meus 35 pontos. Ó, então 2 juntos em tricô e agora 2 juntos em meia. E assim a gente vai fazer até chegar nos 35. Então, se o pé for muito mais largo do que esse tamanho aqui, padrão, em vez de 40 carreiras, vocês vão fazer um pouco mais. Aí vai depender do tamanho do pé, tá? Essa aqui é uma receitinha padrão, que a gente usa bastante, que dá em vários tamanhos de pé, que isso também é uma vantagem, né? Porque às vezes a meia depende do tamanho do pé. E essa aqui já serve em bastante números. Então, quando a gente vai fazer para dar de presente ou para doar, isso é uma coisa legal, porque pode ajudar muita gente. E até em casa, né? Várias pessoas podem usar sem estar preocupado com o tamanho do pé. Fazendo esses 35 pontos de novo, a gente vai fazer novamente as 6 barrinhas, 6 carreirinhas de barra, que é o que a gente precisa para poder dar o acabamento e a costura. Então, vou terminar aqui essa carreirinha. E aí aqui eu já vou ter, né, a sequência de pontos para fazer a barrinha do 1 por 1. E aí eu vou fazer mais 5 carreiras. Ó, terminei com 2 juntos em meia. Então agora o meu primeiro ponto vai ser em tricô. Então agora eu vou ter os 35, ó. Tricô e 1 meia, 1 tricô e 1 meia. Vou fazer exatamente o que eu fiz lá no início, que foram as 6 carreirinhas de barra. Então, eu vou fazer aqui e já volto pra gente fazer o arremate e a costura. Bom, então vamos recapitular. Comecei com 35 pontos na agulha 5, trabalhei por 6 carreiras de barra 1 por 1. Dobrei a minha quantidade de pontos para 70 pontos e trabalhei por 40 carreiras em ponto meia, tá? E aí então a gente diminui novamente para 35 pontos, tirando por uma carreira todos eles de 2 em 2. Trabalho novamente as 6 carreirinhas em barra e agora a gente vai arrematar os pontos para fazer a costura. Bom, então vamos arrematar. Eu arremato desta forma. Eu trabalho um ponto, meia, e o próximo ponto em tricô, como ele se apresenta. Tenho 2 pontos trabalhados, então com a ponta da minha agulha, vou pegar o ponto que tá atrás e vou, ó, cruzar por cima do outro. Tenho um aqui, vamos trabalhar o próximo. Tenho 2 pontos, pego de trás e cruzo por cima. O próximo é tricô, então, ponto tricô, pego de trás e derrubo por cima. Esse acabamento ele fica um pouco mais elástico, então ele fica mais bonito e mais fácil da hora da costura. De novo, tricô, tenho 2, derrubo de trás. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer essa parte do derrubar aqui, gente, mas é só o treino, tá? Não é nada tão difícil assim que treinando vocês não vão conseguir. Ó, meia, tenho 2, então, ó, com a agulha, pego todo o meu fio e
puxo. Trabalho o tricô de novo. Na realidade, ó, a agulha da mão esquerda, ela só segura o ponto, e a mão direita vai puxar o fio. Então, para vocês entenderem melhor, ó, segurei aqui, com a direita eu puxo o ponto. E assim a gente vai fazer com todos os 35 pontos que estão aqui na minha agulha. E aí a gente vai fazer a costura. E vocês vão ver que ela parece ser uma mágica, essa meia, né? Que a gente olha e não entende como é que ela virou. Vai virar uma meia, esses pontinhos na agulha que não parecem nem um pouco conexos aqui. Trabalho todos eles, né? Quase no finzinho. E o último ponto. Então, o último, como é que eu faço? Passo aqui, vou ficar com um pontinho na agulha. E aí, eu vou cortar o fio para costurar já. Então, eu corto o fio um pouco mais comprido, né? Passo por dentro do meu último pontinho. E eu vou ter a minha meia. Como? Assim. Então, aqui eu tenho a meia pronta, né? Parece uma meia lua, eu conheço como meia melancia. E se vocês quiserem fazer coloridinha também dá. Começa com o vermelho, faz um pedaço verde, volta pro vermelho e depois borda as sementinhas da melancia, fica bem bonitinho, tá? Vou costurar para vocês verem como eu faço. Então, eu vou costurar, ó, daqui da onde eu terminei, né, a minha barra, toda a minha barra e a outra ponta. Vai ficar aberto somente aqui, ó, para colocar o pé, tá? Então, vou virar lá ao contrário aqui para poder costurar. Então, eu costuro sempre pelo lado direito, tá? Então, ó, com a agulhinha de tapeçaria, eu encosto as duas partes direitas pro meu lado. E agora aqui a gente vai pegar ponto por ponto aqui na barra. Então, eu pego um ponto de lá com um ponto de cá. Se pegar 2 pontos também não tem problema, desde que seja sempre 2 pontinhos, também dá certo. E vai puxando. Aqui de novo. Na mão a gente visualiza melhor para costurar. Então, primeiro toda a barra, para não ter que botar mais um fio, né? E vocês podem usar também aquelas sobrinhas de lã que tem em casa, se vocês fazem parte de algum grupo que faz trabalhos para doação, vocês podem juntar os fios, né? Fazer uma meia bem colorida, que fica bem bonitinho, para aquecer. Um presentinho, pra gente usar. Não esqueçam que sempre o acabamento faz toda a diferença no trabalho também, gente. Então, assim, ó, caprichem na costura, esconder os fiozinhos, né? Porque faz toda a diferença a gente olhar um trabalho bem feito, né? E bem acabado. Que eu, pelo menos, sou aquela que olha como é que tá o acabamento da peça primeiro, depois vou ver como é que foi feita a peça. Então, a
A gente tem que prestar atenção nisso, tá? Não importa se é pra vender, se é pra dar, não importa. Importa é que o capricho tem que estar valendo. Então, ó, terminei a parte da barra, ó. Tá? E agora eu vou vir costurar aqui a parte que eu fiz. Então, eu vou pegar um ponto de lá, um ponto de cá. Se vocês quiserem fazer aqui o pontinho de borda, aquele que eu já ensinei em outros vídeos, também pode ser feito, tá? Que eu acabei não fazendo, mas ele também vai dar uma facilidade na hora da costura. Nem que seja de um lado só e vocês usem aquele lado para costurar, que ele facilita bastante. Sempre pega um pontinho e o outro pontinho. Podem dar também aquele pinguinho de cola que eu indiquei já nos outros vídeos, né, para esconder o fiozinho. Pouquinho para não machucar o pé, né? Dando lugar de pegar, porque vai complicando. E aqui. Vocês podem puxar bem o fio. O último pontinho. E aí a gente vai virar do avesso para poder esconder o fio lá dentro. Ó, então vamos virar do avesso. Dar os nossos nozinhos, aqueles, para ficar bem coladinho. Bem firme o fio. De preferência na parte aqui de cima. Opa, caiu a agulha. Tá? Pode dar uns 2 ou 3 nozinhos para ficar bem firmezinho. Ainda mais que é uma coisa que vão botar e tirar, criança, adulto, seja lá o que for. E vamos esconder o nosso fiozinho. Eu tô sem a minha cola aqui, mas querendo a gente dar o pinguinho de cola, cortou rente. Então aqui, escondendo outro fiozinho, aquele que ficou aqui no início da peça. Já tava no nozinho, né? Vou passando pela costura. E vamos cortar rente. Então, para vocês verem ela prontinha, ó, como ela fica. Tá? E aqui eu vou botar na minha mão só para vocês verem. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostaram, curtam lá, comentem e compartilhem. Não esqueçam, hein? Para que o nosso canal continue aí firme e forte e eu possa voltar com muitos mais vídeos para vocês. Tchau!